Você está ouvindo Doc On, o podcast da OptiDoc. Olá, hoje a gente vai receber aqui o Rodrigo Braga, que ele é CEO e fundador da Prime Planner. A Prime Planner é a mais completa empresa de planejamento financeiro e patrimonial do país. Tudo bem, Rodrigo? É isso aí. Tudo bom, Patrícia? Tudo ótimo. Graças a Deus. Bom te ver de novo, bom falar com você de novo, porque a gente já fez alguns trabalhos juntos, Sim. já fez algumas apresentações, umas palestras na OptiDoc para os nossos médicos e dentistas, foi super bacana, todo mundo adorou, e foi um dos motivos da gente te chamar de novo, para a gente conversar e falar um pouco mais, deixar gravado esse papo sobre financeiro, né, que interessa bastante para todo mundo. Sim, maravilha. E o tema de hoje é realmente planejamento financeiro, que é uma época em que o ano está acabando, a gente tem que começar a se programar para o ano que começa, e algumas decisões importantes são tomadas no começo do ano, decisões tributárias, decisões financeiras de recolhimento de tributos para escolher a maneira que você vai recolher o tributo. Então, essa hora é importante fazer as pesquisas esses últimos 2 meses para em janeiro botar tudo em ação, o que for decidido. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho mais basicamente voltado para médicos e dentistas, que é o nosso público. E você conhece bastante esse público, né? Você tem clientes assim, Sim. e eles têm umas particularidades, algumas coisas que são bem da área da saúde, características deles mesmo, até comportamento de investimento, comportamento de aposentadoria, são bem específicos, que é o que a gente vai querer conversar agora. Certo. Final de ano, vamos começar falando da vida financeira desse ano. Quais são os indicadores pessoais e de mercado que a gente tem que ficar atento para analisar como foi esse ano? Obviamente, a gente tem que analisar o que aconteceu para poder melhorar no ano seguinte. Então, quais são os indicadores? O que eu olho nesse momento para ver como foi minha saúde financeira e se eu fiz a coisa pelo menos quase certa esse ano? Joia. Uma excelente pergunta, né? Porque poucas pessoas, na verdade, pensam nisso. Fala, puxa, será que eu consegui evoluir? Né? E medir as coisas é fundamental para saber se estamos no caminho certo, né? Então, a proposta, a ideia de um planejamento é justamente isso. Fala, bom, qual que é o momento que eu estou, certo? Qual que é o momento que eu gostaria de estar, onde eu gostaria de estar, e qual que é o caminho que eu sigo para chegar até lá. Estou simplificando, claro, né, um monte de outras áreas, né, que a gente lida, né, desse trajeto todo. Então, por exemplo, algumas informações que eu acho que são importantes para a pessoa. Da minha renda anual, quanto que eu consegui juntar? Eu acho que isso é um número importante, né? Então, às vezes a pessoa tem que fazer conta. Fala, bom, se eu ganho aqui, sei lá, vou fazer uma conta, 300 mil por ano, estou falando do líquido, né? Líquido, já descontando impostos, funcionários, prestadores de serviço, etc. Eu 30 mil por ano, certo? Dos 30 mil eu consegui guardar 60 mil reais. Pô, guardei 20% da minha renda, é um bom número, né? Ou não consegui guardar nada. Problema, porque não vai conseguir chegar onde precisa, né? Ou então, puxa, eu estou terminando o ano mais endividado do que eu estava no passado. Aí é uma situação preocupante, porque o patrimônio, nesse caso, não está aumentando, está diminuindo. Porque quanto mais dívida a pessoa contrai, menor o seu patrimônio fica, né? Tem a questão dos juros, etc, etc. Né? Eu acho que isso é um número importante. E eu acho que as pessoas também, quando a gente fala de planejamento, e o planejamento financeiro ele tem um aspecto muito pessoal, ele é muito personalizado, ele tem que ser, porque cada pessoa, cada família tem um contexto. Então, não tem como a gente padronizar isso. É muito difícil padronizar isso, tá? Às vezes a pessoa olha, por exemplo, uma coisa que neste momento eu sei que muita gente está hoje preocupada, por exemplo, com os investimentos. A pessoa que se meteu a investir esse ano, porque tem que investir, é importante. Se foi na bolsa, está preocupada. Está preocupada. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço? Né? Claro, não se compara ao que aconteceu ano passado, né? Principalmente quando começou a pandemia,
Mas esse ano os investimentos estão oscilando muito, né, no Brasil especificamente. Só qual que é o problema? Se as pessoas pararem, né, se você parar para olhar os jornais, apenas a mídia, a notícia, a pessoa vai ficar frustrada, falar, puxa vida, eu estou investindo em algo que não está trazendo retorno. Quando, na verdade, se você conversar com os gerentes de banco, assessores das corretoras, etc., eles sempre vão trazer o que é natural pela profissão deles, que é vender investimentos, eles sempre vão trazer vão falar da rentabilidade. Agora, se a pessoa olhar simplesmente o investimento à luz da rentabilidade que o mercado está falando, ela vai ficar frustrada. Agora, se a pessoa tem o seu planejamento e fala, bom, eu tenho uma meta de retorno para mim. Eu acho que como indicador pessoal, meta de retorno pessoal é mais importante do que olhar o mercado, tá? E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho como objetivo, por exemplo, pelos próximos 20 anos, ter um retorno dos investimentos, um retorno absoluto, ou seja, uma taxa percentual fixa de, vamos colocar um número aqui, 8% ao ano. 8% ao ano pelos próximos 20 anos, né? Eu não vou ficar olhando o quantos por cento, que é o que os gerentes normalmente fazem, né? Quantos por cento rendeu da Bolsa, quantos por cento rendeu do CDI. A métrica não é essa, porque eu tenho uma métrica minha, pessoal. Mês a mês não adianta nada. A gente tem que olhar 20 anos. Não adianta nada. Se a meta é 20 anos. Exatamente. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje aqui um investimento, eu sei que a Bolsa está caindo, eu tenho um retorno para buscar de 8% ao ano. A Bolsa caiu um monte agora, teve ação que caiu, sei lá, 30%, 40%. E claro que é feita uma análise para entender das ações, né? E eu sei que a minha meta é 8% para os próximos 20 anos, o que eu vou fazer? Eu falo, bom, agora abriu uma janela de oportunidade, por quê? Porque as ações afundaram, eu tenho 20 anos para construir meu patrimônio, certo? Então agora eu vou entrar. Então o que vai acontecer? Eu posso olhar para o mercado não está bom, mas eu estou satisfeito, porque mesmo minha carteira caindo este ano, eu estou conseguindo, como eu tenho uma programação de aportes, quando eu falo eu, estou falando a pessoa, o cliente, né? Como eu tenho uma programação de aportes ou mensais ou bimestrais, enfim, aportes com frequência, esses aportes eu estou comprando ações mais baratas. E eu sei que hoje eu não estou ganhando 8, mas na minha estratégia, daqui a alguns anos, isso vai convergir, entende? Certo. Então, assim, é muito difícil, eu acho, olhar métricas do mercado. Eu acho que elas são importantes para entender o que está acontecendo como um todo. Mas quando a gente olha para a nossa vida financeira, eu prefiro criar métricas individuais. Falando nessas métricas individuais, como que a gente pode avaliar essas metas, se elas são realistas, ou se elas são muito otimistas, ou se elas são muito preguiçosas? Como que a gente faz essa análise dessas metas? Então, pessoais. É legal isso. Ontem eu estava apresentando um projeto e uma cliente, ela tem uns 34 anos, né? Ela quer se aposentar com 60 e pouquinho. E aí, no começo da nossa conversa, que já foi algumas semanas, ela falou, Rodrigo, eu queria pensar na aposentadoria só daqui a 3 anos, começar a guardar. Peguei isso, ok, anotei essa informação, porque eu entendi um pouco o perfil, né? O perfil da pessoa. Ela é uma pessoa que gosta de viajar, ela é uma pessoa que gosta... Ela gosta de viver o momento, ela não tem muita preocupação com o futuro, tá? Só que isso eu tenho que absorver, né? E aí, quando eu mostrei para ela o futuro, ela entendeu a consciência de falar, bom, não dá para eu deixar para depois, sendo que eu tenho sobra hoje. Então, para a gente poder falar se a pessoa está preguiçosa, se está adequada, ou se ela está muito, né, querendo viver muito o amanhã e menos o hoje, a gente tem que entender o que ela quer viver lá na frente. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, com 65 anos ter uma renda de 30 mil, por exemplo, certo? Ou 20, 25, enfim. Qual que é a minha idade hoje? Então, a gente vai ter uma conta. Então, se eu tenho 40, quer dizer, ter 25 anos. Quanto antes começar, mais fácil, confortável fica, né? Mais fácil fica, porque a pessoa, ela cada ano conta. Cada ano conta. Quem começa antes tem vantagem sobre quem começa depois. Por quê? Porque quem começa antes já começa a sentir o efeito do juros sobre juros. Quem começa depois já não vai ter mais aquela montante de juros entrando, porque a pessoa vai ter que colocar mais dinheiro, entendeu? Então, o momento para começar ele é muito importante.
Agora, eu sei que a pessoa tá mais preguiçosa, por exemplo, quando ela precisa chegar num valor lá na frente. Vamos supor que ela precise poupar por mês, sei lá, R$3.000, certo? Mas ela tem condição e prefere guardar 1.000, entendeu? Isso eu sei que é um indicador. Essa é uma meta preguiçosa. Exatamente, é uma meta preguiçosa. Por outro lado, também a gente não pode ir para o extremo, porque existem situações na vida que a pessoa... enfim, não adianta dourar a pílula. A nossa vida ela tem fases, que a gente tem uma faixa etária que muda, nossa saúde muda, nosso contexto de vida muda, né? Plano de saúde muda. Plano de saúde muda, né? Não, e tem questões assim, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu só vou deixar para ter filhos quando eu estiver muito bem estabelecida financeiramente e vou ter já uma renda passiva que me garanta. Bom, aí a gente tem um desafio, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que biologicamente existe um relógio biológico, né? A mulher para ter filhos. A não ser que ela queira, depois, caso ela não consiga, ela queira adotar. Se ela quiser correr o risco, fala, não, eu vou correr o risco. Ok, o risco ela assume. Se ela fala, não quero correr o risco. Então, vamos pensar num caminho para esse risco. Porque se ela decidir depois, quando ela tiver, por exemplo, com 45, com 48, ela já vai estar bem estabelecida financeiramente na carreira, com certeza. Por outro lado, a biologia já não está favorável, né? Ou eu lembro de um caso, que também tem a ver com o momento de vida, né? Tinha uma senhora que eu atendia, ela tinha um contexto de herança lá bem complicado. E ela tinha pouca reserva frente às necessidades que ela tinha. Ela tinha que esperar os imóveis serem vendidos, enfim. A gente estava lá. E aí surgiu uma oportunidade, acho que uns 3 anos, mais ou menos, dela viajar. Na época, ela tinha, acho que 72 anos. Ela falou, puxa, Rodrigo, surgiu uma oportunidade para eu fazer uma viagem para a China. Nunca fui, né, para a China. E com as amigas, enfim, só que vou gastar uma grana. Ela sozinha gastou uns 50 mil. Então, ela achava que ia gastar uns 30 e poucos, né? Ela gastou uns 50 depois que ela foi. E ela falou, pô, não sei se eu vou. E aí, o que eu falei para ela? Eu falei, você tem que ir, porque você está num momento que, assim, hoje, com 72, e ela é uma pessoa que cuida da saúde, né? É uma senhora bem ativa. Hoje ela já está com mais de 75, ela cuida, faz academia, enfim, se alimenta bem. Só que eu falei, olha, vamos supor que a sua situação a gente demore aí uns 10 anos para resolver a questão dos imóveis, etc. Eu não sei se com 80 e lá vai pedrada, você vai aguentar uma viagem internacional. Eu não sei como é que vai estar a tua saúde, né? Quero viajar enquanto eu conseguir carregar as minhas malas. Exatamente. Então, com 80 nisso. Exatamente. Então, eu acho que tem um pouco isso, sabe? A pessoa tem que entender o seu momento, o que ela gostaria de ter, o que a vida permite ela ter hoje. Sim. Né? Por isso que chama planejamento financeiro, é um planejamento. Você tem que fazer, tem que viver também, né? Sim. Tem que aproveitar a vida. Não, tem que aproveitar a vida. Eu lembro de um casal que eu atendi anos atrás, que eu lembro que na reunião eles estava começando o processo, né? E eu lembro que eles ficaram meio mudos, assim, na segunda ou terceira reunião, né? Aí a esposa perguntou para ele, você não vai falar nada? Aí ele falou, eu não, né? Começou a dar risada. Aí falou, então eu vou falar. Falou, Rodrigo, antes da reunião, essa semana ele resolveu comprar um carro zero, gastou lá R$100.000, porque ele falou que se nessa reunião você não ia deixar ele gastar. Falei, gente, eu não sou esse cara, não, né? Eu entendo o contexto, levo, né, coloco lá as situações e a pessoa que decide, né? Mas no contexto dele, ele poderia, sim, né, ter comprado o carro. Mas as pessoas, elas têm um pouco disso, assim, eu acho que achar que o planejamento, ele é algo que restringe, pelo contrário. A importância de ter um planejamento é justamente aumentar as possibilidades de conquistar tudo aquilo que a gente queria, tudo aquilo que a gente quer, né? Falando sobre esses investimentos, né, sobre esse planejamento, qual tipo de investimento mais acessível hoje para o profissional da saúde? O que é mais fácil, o que é mais ágil, o que é mais líquido, o que é mais... O que funciona melhor? Olha, pela minha experiência, o que eu percebo do profissional da saúde, tá? Pelo menos a turma que eu atendo aqui, acho que a maioria, quase 100%,
eles não têm muito tempo, né? Porque, por exemplo, quem atende em plantão tem a questão dos plantões, quem tem consultório também a demanda é, né, alta, digo assim, quem atende o paciente particular, a demanda é alta. Então, o que eu percebo? Eles não têm muito tempo, tá? Acho que esse é um fator de alerta. Por quê? Porque o profissional de saúde, pelo fato de ele não ter tempo e pelo fato de ele não entender de finanças, o que é natural, o que é inerente, né? Porque eu entendo que, assim, as profissões, a gente vai para aquilo que a gente se identifica mais, né? Então, tem o pessoal que vai para biológicas, outros vão para direito, outros vão para parte mais ligada a finanças, etc. Mas quem escolheu biológicas, normalmente não gosta muito do assunto financeiro. É um assunto que trata com facilidade, tá? E aí, o que acontece? Eles ficam muito sujeitos a ofertas de momento, ou seja, investimentos de ocasião. Por quê? Pensa assim, a pessoa está lá, naquela correria, quer às vezes trocar de plantão, quer atender paciente, fazer cirurgia, é intenso, né? E aí o dinheiro vai ficando na conta. Isso é comum acontecer. O profissional ir trabalhando e o dinheiro vai ficando na conta, porque como ele trabalha muito, ele paga as contas que tem que pagar, né? Às vezes parcela da casa, o aluguel, o condomínio, etc., escola, etc., e não tem um destino para aquele dinheiro. Aí o que acontece? Está na correria. Aí o gerente do banco viu que está lá, sei lá, 50 mil reais lá parado e não anda nunca, sempre fica lá parado. Bom, o gerente vai ver as oportunidades do momento, que não é o gerente que prepara isso, é uma área dos bancos que normalmente fazem isso, e colocam para o gerente, olha, se alguém quiser investir, essas são as oportunidades. E ele vai ligar, ou vai mandar um WhatsApp para esse profissional de saúde. Ô, doutor, enfim, fulano, olha, eu vi que você está aqui com o dinheiro parado há bastante tempo, e por que você não faz uma aplicação? A gente tem aqui a opção A, B e C, que são as opções que poderia se aproveitar hoje. Então, olha que interessante, ele não entende do assunto, ele está corrido e alguém se dispôs a fazer alguma coisa com o dinheiro dele. O que ele vai fazer nessa hora? É natural que ele vai aceitar. Não, tudo bem, pode aplicar nisso aí. Porque como ele não tem como dedicar mais tempo para estudar, para entender, etc., ele acaba confiando no processo, né? Só qual que é o problema disso? Eu costumo dizer que não existe investimento ruim. Existe investimento inadequado para o momento de vida da pessoa, tá? A pessoa faz aquele investimento e deixou lá. Aí vamos supor que daqui a uns 6 meses, o mesmo processo, trabalhando, tal, o dinheiro entrou, ficou na conta parado e ele recebeu lá uma oportunidade, percebeu lá ver um corretor imobiliário, convidou ele para visitar um stand de um lançamento. Ele achou interessante, ele falou, vou comprar esse imóvel na planta, estou com o dinheiro parado, tenho mais um dinheiro lá no banco, vou comprar, vou dar uma entrada aqui. Vamos supor que ele tinha 50 mil, tinha mais 50 e pouco aplicado, falou, acho que eu tenho 100 mil. Ele chegou e falou, vou fazer isso. Assinou lá com a construtora, falou, agora eu preciso resgatar o investimento que eu fiz lá atrás no banco, né? Aí ele liga na época, para a pessoa que ofereceu para ele, falou, olha, eu preciso resgatar esse investimento aí. Ah, pois não, o investimento hoje está valendo 30 mil reais. Falou, mas como assim? Eu investi 50 mil. Não, mas lembra, eu te expliquei que era um investimento de longo prazo, etc. Não, aí você não me falou que tinha esse risco. E aí fica aquela situação. É bem o que está acontecendo hoje, né? Quem investiu na Bolsa nesse ano, hoje que investiu 50 está olhando, tem seus 30 lá, né? Exatamente. Esse ano tá. Exatamente. Porque ela não foi feita para curto prazo. Não foi feito. E a pessoa que distribuiu fez a parte dela. Ela perguntou, então, mas a pessoa não conhecia. No caso, o profissional de saúde, ele não conhecia. Acho que esse que é o ponto. Porque o profissional de saúde, se ele for investir tempo, pelo que eu percebo, ele vai ir para um congresso, ele vai fazer uma pós, ele vai fazer, normalmente, ele vai fazer um curso, ele vai investir tempo em algo ligado à sua própria área, para que ele tenha mais vantagem na sua prestação de serviço, né? Dificilmente ele vai investir tempo para entender no detalhe como é que funciona lá o investimento. E aí, indo para essa linha que você falou, o que é adequado? Eu acho que o adequado é ele ter alguém para ajudar, né? Eu acho que isso é adequado. Porque, assim, se ele chegar e falar, olha, esse dinheiro é um dinheiro que eu não quero mexer, que eu vou precisar resgatar a qualquer momento.
Ele pode ir, por exemplo, para um fundo DI, um CDB, né, da vida, que são aplicações que ficam lá no banco, por exemplo, né? Ele pode ir para um fundo que compra títulos públicos de curto prazo. Ele pode fazer isso, né? Se ele falar, não, esse dinheiro é para minha aposentadoria daqui a 20 anos, ele pode comprar bolsa, pode comprar ações. Então, essas opções, uma vez que tem um objetivo, fica fácil explicar qual que é o produto que ele deve aplicar. O grande problema é que muitas vezes ele não tem esse objetivo, porque o profissional de saúde entra, ele fala, preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, e se eu estiver pagando aqui meu INSS, eu estou feliz, porque eu estou pagando a minha aposentadoria, né? Mas ele, como ele não tem essa noção de planejamento, ninguém falou para ele, por exemplo, que ele vai pagar lá o INSS dele, mas ele vai se aposentar no máximo com R$6.400 se ele conseguir pegar o teto, certo? Mas ele tem mas eu tenho um padrão de vida... exatamente. Ele fala, mas eu tenho um padrão de vida de 25, 30 mil. Fala, bom, aí tem que complementar isso com outras fontes, né? Então, aí fica fácil responder o investimento. Entendeu? Agora, se ele tem alguém para dar fala, vamos te ajudar a construir esse objetivo. Aí, ele com o objetivo fica fácil escolher o tipo de investimento que ele faz. Voltando, você falou agora de aposentadoria, voltando a falar nesse assunto, a Previdência, ela é uma coisa soberana para a aposentadoria, uma coisa tipo, é isso que tem que fazer e pronto, ou tem outras opções? Previdência privada. Patrícia, é legal esse tema. Sabe por quê? Previdência privada, ele não é um investimento em si, ele é um veículo. Eu vou explicar. Vamos supor que eu sei investir. Eu conheço de produto financeiro. Eu abro conta numa corretora de valores, entro lá na internet e eu vou comprar, por exemplo, uma debênture, eu vou comprar um título do governo, eu vou comprar um CDB, eu vou comprar uma ação, eu vou comprar dólar. Eu sei o que eu faço. Eu vou lá e compro. Vamos supor que eu falo, quer saber? Eu até entendo de investimentos, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Eu vou terceirizar. O que eu faço? Invisto num fundo de investimento. Aí quem vai escolher as debêntures, o CDB, as ações, etc., é esse gestor desse fundo, ok? Então tem lá o fundo de investimento. O fundo de investimento, eu terceirizo o meu processo de decisão, quando eu dou o dinheiro na mão do fundo. O que acontece com os fundos de previdência? Eles são veículos que eles são iguais a um fundo de investimento. Eles fazem esse processo de escolha de investimento, tá? Exatamente isso que eles fazem. Eles compram fundos de investimento e os fundos fazem esse trabalho. Só que pelo fato de ser previdência privada, ele tem alguns benefícios fiscais, tem alguns benefícios de herança, né, que a gente chama de benefícios sucessórios, que os fundos tradicionais não têm, certo? Em função disso, alguns casos, a maioria dos fundos de previdência, eles são mais caros do que você comprar diretamente o fundo, tá? Eles são mais caros, eles têm algumas taxas a mais. Obviamente não são todos, tem também fundos de previdência competitivo, mas são a minoria, é a minoria dos fundos de previdência. Isso faz parte do escopo do seu trabalho, né? Também orientar esses fundos, quais tem taxa, qual não tem taxa. Sim, sim. Porque o que acontece? Antes de decidir se vai para a previdência, é importante a pessoa saber se previdência é o veículo adequado para ela. Porque como ela vai ter um pequeno custo, como ela vai estar inserida em algumas regras diferentes dos fundos tradicionais, a tomada de decisão ela passa por uma análise um pouco mais completa. Só que o mercado, pensa assim, o mercado de investimentos, ele tem que vender investimento, ele tem que, né, por exemplo, os bancos, as seguradoras, elas criam os fundos de investimento, que são produtos, né, bacanas, criam os fundos de previdência. E como é que eles vão estimular as pessoas a investirem na previdência? Vão falar que aquilo é preparação para a aposentadoria. É óbvio que tem benefícios que funcionam para a aposentadoria, mas não necessariamente a pessoa precisa disso. A pessoa pode, por exemplo, fazer investimento no mercado imobiliário e terreno de aluguel. É um outro tipo de investimento. Ela pode, por exemplo, investir numa franquia de uma loja, de restaurantes, e receber dividendos daquela franquia. Então, tem outras opções. A pessoa pode comprar fundos imobiliários. Eu acho um veículo maravilhoso para quem está no estágio de aposentadoria. Entende? Então, a previdência em si, ela é um produto como qualquer outro, que ela tem que ser avaliada se faz sentido ou não para aquela pessoa. Então, não é soberana, não é a única opção. Tem um monte de opções. Não é.
Tem um monte de opção, exatamente. Tem um monte de opção. A pessoa, eu gosto de falar que assim, você pode escolher 3 caminhos para poder construir patrimônio. E quando eu falo construir patrimônio, eu falo se aposentar, tá? A pessoa pode fazer via mercado financeiro, que é guardar dinheiro, né? Isso pode ser via fundo, pode ser via ações diretamente, e pode ser via plano de previdência também, tá? A pessoa pode ir para o mercado imobiliário, ou seja, ela vai ou comprar ou construir ativos que vão gerar renda de aluguel para ela, tá? Ou a pessoa pode ir para a área de negócios, ela pode montar negócios. Ela pode investir em franquia, ela pode montar, por exemplo, clínicas, né? Quem é da área de saúde pode monta uma clínica num lado, monta outra clínica no outro, né? Faz a gestão dessas clínicas, né? Ou tem uma clínica grande, coloca profissionais para trabalhar junto. Enfim. Pela minha experiência, o profissional de saúde, ele não é tão empreendedor, né? Ele gosta mais de fazer o que ele foi treinado para fazer, essa história de empreender. Mas mesmo dentro de investimentos financeiros, tem muita opção além da previdência, né? E tem que ser analisado caso a caso. Sim. E de uma maneira bem profissional. Isso é importante falar, sim, né? É importante saber. Sim. Não, porque a previdência, ela é um produto ótimo, mas ela tem algumas regras. Então, por exemplo, previdência não pode resgatar, você faz um resgate, você tem que resgatar depois de 2 meses. Você tem Você vai falar, não, vou colocar na previdência e vou resgatar todo mês. Não é bem assim. Tem que entender. Se ela escolheu a tributação errada, como aconteceu, eu conheci uma pessoa que juntou um dinheiro na previdência, falou, pô, Rodrigo, fui usar o dinheiro, comeu quase 1/3 do meu capital com imposto, né? Porque ela aplicou num plano PGBL e estava errado, não era ela teria que ter escolhido um outro plano, né? Que era o VGBL. Mas a pessoa que vendeu ali não tinha essa preocupação de entender o contexto de vida da pessoa. Ela simplesmente falou, quero investir, o que você tem? Eu tenho isso, tá bom, foi lá e investiu. Então, ele tem algumas regrinhas que a pessoa precisa conhecer antes de avançar. Falando também agora em investimentos, além do investimento em mercado financeiro, investir no negócio. Então, assim, o que se deve pensar quando vai poupar para comprar um equipamento, para fazer um treinamento ou investir no mercado financeiro? Porque também, quando você investe no seu treinamento, no seu negócio, comprando um equipamento, você está investindo também, né? Mas essa é uma conta um pouco mais complexa, eu acho. Sim, é uma conta mais complexa, porque assim, primeiro ponto é a pessoa, ela tem que estar preparada financeiramente por qualquer um dos investimentos. Ela tem que estar preparada, porque todo investimento carece de prazo, né? Carece de expectativa de retorno, etc. Quando ela vai investir no equipamento, é uma coisa um pouco mais delicada, porque o equipamento ele tem de repente, vamos falar de equipamento médico, né? Já que a gente está falando aqui da área da saúde. Tem depreciação. Tem depreciação, tem manutenção. E ele fica obsoleto bem rapidinho, porque é tecnologia, né? Exatamente. Isso tem que entrar na conta. Exatamente. E tem uma conta aí também que é a questão da escala, né? Às vezes a pessoa ela fala, puxa, quer ver? Eu estou lembrando aqui de um caso, né? Teve uma dentista que eu atendi que ela queria comprar um equipamento. É que eu nunca sei os nomes. Deve ser o scanner, que todo mundo quer. Pode ser o scanner. E aí, o que ela estava fazendo? Ela estava alugando, pagando por hora, como vamos dizer assim, né? Ela falou, Rodrigo, eu pago X lá por hora, eu acho que eu vou comprar, ficar pagando isso aí toda hora. Eu falei, vamos fazer uma conta. E aí que eu percebi, a gente fez uma conta, ela não tinha escala, ou seja, não era barato, acho que era 90 mil, 100 mil na época, eu não lembro, é um negócio que era alto o investimento. Aumentou para $100, já está em 150. Em dólar? Eles são todos em dólar. Nossa! Então aumentou bastante. Sem escala, ela tem que ver escala mesmo, né? Quanto que ela vai usar para ver se vale a pena. Aí eu fiz uma conta com ela, eu falei, olha, se você fizer isso hoje, você vai demorar 20 anos para ter esse dinheiro de volta. Pô, em 20 anos você vai ter lançado outro scanner, vai ter lançado outro produto. Em 5 anos lançar outro. Então, será que vale a pena tomar esse risco? Ela fala, não, então acho que eu vou ficar pagando mesmo por hora, ok, né? E ela tá lá, tá feliz, porque o que é importante? Não descapitalizou. Sim, ela teve
Intacto o investimento, Ela manteve, o dinheiro dela tá intacto, né? E ela paga, ela faz o quê? Ela atende o paciente que tem necessidade desse tipo de exame, de serviço, ela vai lá, faz específico para aquele paciente, né? E ok, depois ela segue vida, não está amarrada. Agora, se ela investe, ela tem que multiplicar por 10 vezes a demanda dela para valer a pena. Né? Sabe uma conta que ninguém faz? É da remuneração do capital. A partir do momento que ela comprou um scanner, ou ela investiu num consultório, tem que pensar que aquele dinheiro que está parado ali, ele estaria sendo remunerado se estivesse em outro lugar. Sim. Então, essa remuneração do capital, ninguém faz essa conta. Fala assim, olha, eu tenho o meu consultório, eu não pago aluguel. Uhum. Assim, não paga aluguel. Se você tem um consultório, está deixando de receber aluguel. Sim. Se você estivesse alugando ele, você estaria recebendo aquele dinheiro. Uhum. Então, não é uma conta assim, simplesmente deixo de pagar aluguel, isso não entra no meu custo fixo, Sim. não entra na minha precificação dos meus trabalhos. Tem que entrar sim, você está deixando de receber dinheiro. Então, isso é bem interessante quando a pessoa deixa de investir no mercado financeiro para investir em equipamentos, investir no próprio negócio, investir num consultório. Ela tem que entender que se tivesse em outro lugar, ela estaria recebendo também. Sim. Então, isso tem que entrar na conta. Tem que ser feita essa conta. Com certeza. Com certeza. E pegando esse gancho, como que é a conta que o médico dentista tem que fazer para saber se vale a pena ele montar um consultório ou dividir o aluguel com algum colega ou usar os consultórios da OptiDoc, por exemplo, que não tem custos fixos. Como que ele faz essa conta? Como que ele sabe o que vale a pena? Olha, eu acho que a gente volta para a questão da escala, né? Acho que a gente volta para a questão da escala. Quando ele vai montar o consultório, é natural que ele leve um tempo para ter carga horária cheia, né? E aí o que acontece? Ele entra, monta o consultório. Ele trabalha muito, só que ele vai trabalhar muito não só atendendo o paciente, porque o que acontece? O profissional de saúde, ele ganha enquanto ele está ali no atendimento com o paciente. É ali que ele fatura, né? Então, se ele montasse o consultório hoje, vamos supor que meu consultório funciona das 8 às, 7 da noite, das 8 da manhã às 7 da noite. Se ele ficasse de hora em hora ali atendendo o paciente, eu acho que é ok. É um cenário. É um cenário. Porém, ele não faz isso. Ele vai atender um período, o outro período, o que ele vai fazer? Ele vai pagar a conta, ele vai ver o contrato lá de aluguel, né? Ele vai, às vezes, cuidar de um equipamento que está lá, que tem que dar manutenção, né? Ele vai cuidar de recepção. Vai ver se tem papel higiênico, coisas chatas do dia a dia. Exatamente, ver se acabou o papel higiênico do banheiro lá, né? Às vezes tem café, ver se tem que comprar lá café para os pacientes. Então, quer dizer, ele acaba, a hora dele vira uma hora improdutiva, porque se ele gasta, vamos supor que ele cobre R$400 a hora do trabalho dele. Tudo bem, ele cobra 1 hora de atendimento R$400. Só que ele gasta mais outras 2 horas fazendo atividade administrativa. Então, a hora de trabalho dele não está em R$400, está em 400 dividido por 3, dá R$133. Então, ele passa a ter a sensação de que ele trabalha muito, mas que o rendimento não está muito adequado. Para quem está começando a estruturar, opções como o OptiDoc eu acho bacana, por quê? Porque ele consegue calibrar melhor o custo que ele tem por atendimento. Ele fala, bom, a hora que eu tiver aqui, né, ou seja, eu pago pela hora que eu estou produzindo, que eu estou atendendo o paciente. Aí eu pago a hora do escritório, do consultório fracional. E o tempo que eu não estou atendendo o paciente, que estou fazendo outras coisas. Não, eu não preciso pagar por isso. Agora, se você tem um consultório seu que você paga mensalidade, aluguel, condomínio, etc., você tem um custo fixo, ele tem que ser diluído por hora, né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem lá um consultório que ela alugou, tem um custo fixo lá de R$5.000, por exemplo. Quantas horas você atende paciente com esse custo de R$5.000? Você precisa fazer conta. Então, se ela atende paciente... Porque não é só o aluguel, né? Tem os custos. Eu estou falando aluguel, mas tem outros custos atrelados àquela estrutura. Sim. Então, aí o custo de 5, às vezes, foi para 10.
poxa, quantas horas, né, a pessoa usa atendendo? Às vezes dá, sei lá, 50 horas. E olhe lá, pô, será que faz sentido? E os meses que não tem paciente? Porque tem meses também... Férias, congresso, janeiro. Janeiro é um mês que eu já aprendi isso, não era da área médica, porque agora já me considero. É um mês terrível, que as pessoas saem de férias e não vão a médicos, não vão a dentistas, que aí os médicos e dentistas aproveitam essa maré baixa para também tirar suas férias, também cuidar do seu descanso, só que os custos fixos continuam, né? Não existe, quando você tem um consultório, continua, tudo igual. Continua, exatamente. Então também tem que ter um planejamento para essas épocas, para ter caixa, isso é importante. Sim, né? Quando você tem custos fixos, você precisa de um planejamento para gerar dinheiro, guardar dinheiro para suprir essas épocas em que os custos são iguais e o faturamento menor. Perfeito. Então, é importante fazer essa conta também. E a gente estava falando agora dos custos fixos não serem só o aluguel, nada. É tão complexo isso do custo fixo que a gente tem que lembrar também que o consultório ele precisa de uma pintura anual, para não ficar um aspecto de uma porta branca com mancha de mão, para deixar um aspecto, assim, atualização de mobiliário, isso é feito de 5 em 5, 10 em 10, que seja, mas tem que ser previsto, porque não é uma coisa barata, quando você tira todo aquele mobiliário antigo, aquela madeira que já não está legal, e vamos trocar essa cara desse consultório, tudo isso tem que ser planejado, porque... Quando a pessoa fala, o meu custo por hora é R$100, ele é tão irreal, esse custo, porque se ela separar, ela tem que entender que os equipamentos quebram também. Sim. Tem hora que esse equipamento vai quebrar e ela tem que ter uma reserva para equipamentos quebrados, reserva para manutenção de uma pintura no escritório, no consultório, reserva para troca de móveis. Tem que acontecer essa atualização. Sim. Então, esse custo, a demissão de um funcionário, uma funcionária que fica grávida, um problema judicial, trabalhista. Sim. Isso tem que ter uma reserva, tem que ter uma... Aí você vai descobrir que aquela hora que você fazia a conta que tu estava 100, se você fizer todas essas reservas como deveria, ela vai passar R$300 a hora. Sim. Depois você fala, não, como assim? Como assim? É lógico, porque problemas acontecem, né? Sim. Tanto surpresas positivas, obviamente, como crises imprevistas. A própria pandemia foi uma crise super imprevista, que ninguém imaginava no mundo, duvido que alguém se preparava para ficar 2 anos sem receita. Sim. Quase 2 anos sem receita. Sim. É uma coisa muito louca, tinha que se preparar. Só que quem tinha consultório, esse tempo que ele ficou parado, entrou no custo daquele que ele achava que era R$200 a hora dele, R$100, passou para R$500, R$600 a hora, Sim. Porque ele usou um dinheiro pessoal dele para cobrir esse rombo de um ano sem atender direito. Sim, perfeito. Não conseguindo pagar o consultório. Então, essas contas são super complexas e é difícil, inclusive tributário, porque muitas das despesas que você coloca no seu contador como despesa para deduzir do imposto do lucro real, você, ou mesmo da pessoa física, em que você coloca como despesa, eles são questionáveis a dedução dela. O fiscal pode falar isso sim, isso não, isso sim, isso não. Quando você entrega para o seu contador uma nota fiscal de locação de imóvel, de locação de sala, como da OptiDoc, ele é 100% dedutível como despesa e ele é inquestionável. Não existe surpresinha. Concordo. Olha, o fiscal glosou a compra do meu computador. Tem fiscal que glosa e fiscal que não glosa isso. Aí porque a lei não está tão clara assim. Então, tem um monte de dentista que coloca o computador pessoal dele, o celular, que ele usa para tirar foto. Ele usa o celular dele e manda para o contador. Eu troquei de celular, está aqui despesa. E eu emiti tanto de nota na pessoa física, manda bala aí, desconta isso. Sim. Tem fiscal que vai entender como equipamento de trabalho, tem fiscal que vai falar, amigo, celular não, né? Um iPhone 13 Plus não vai deduzir, amor, não vai. Pois é. Só que aí você tem uma multa, você tem uma contingência. Tua hora que você achava que era 200, já virou 500 com essa multa que você tomou. Sim. E aí é importantíssimo você saber que aquela nota fiscal da OptiDoc, ela te traz
um conforto quando você manda para o contador, porque ela é englosável. Ela é o que está escrito ali. É porque é aluguel, né? Aluguel de espaço. É aluguel. Você precisa trabalhar com um espaço. E lá engloba tudo. Engloba água, luz, telefone, internet, o computador de sala, atualização de software. Tudo isso, se você pegar notinha por notinha, o fiscal vai glosar alguma coisa ali. Quando o negócio está embasado numa nota fiscal inteira de uso de espaço, ele não tem como glosar, é impossível isso. Sim. Então, é um conforto também de que tua vida fiscal fica toda em ordem. Sem surpresinhas, sem multas. Sim, não, e dá muito trabalho fazer isso, né? Tem muito profissional da saúde que eles não aproveitam o que a legislação permite, né, para que eles usufruam da parte fiscal e acaba pagando... Deixa dinheiro na mesa. Deixa muito dinheiro na mesa. É comum fazer um planejamento tributário, o dentista às vezes economizar 50 mil por ano, é comum, tá? Eu sei disso. Eu fui muito tempo da área fiscal. Então, porque o que acontece? Muitas vezes, pela complexidade que é controlar esse monte de conta, luz, né, condomínio, etc., e fazer um processo de entrega fiscal em cima disso, ele acaba não fazendo. Não, e o contador, ele é muito conservador, porque ele é responsável também. Então, ele é conservador. Falou, não vamos colocar o seu celular, iPhone 13. Não, pode pôr, eu uso para trabalhar. Não vamos colocar. Ele é conservador. Não vamos colocar no seu computador, o seu Mac Pro que você comprou para trabalhar. Mas você sabe, tem fiscais que glosam isso, vai tomar uma multa, melhor não. Então, eles são conservadores por natureza, o contador. Sim. Então, ele deixa o dinheiro na mesa. Ele também não tem esse tempo todo para se dedicar a cada médico, a cada dentista, para falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar o mês você dando um recibo. Aí, atingir um certo patamar, vamos passar para a pessoa jurídica e a gente começa a dar nota fiscal. Tudo isso gera uma economia tão absurda, mas gera também uma dedicação pessoal do contador, que ele tem que estar muito atento. E isso não acontece. Sim, isso não acontece. Exatamente. E eu gosto muito, assim, de falar de parte fiscal, porque muitas vezes a pessoa, ela fala, puxa, tá apertado fazer sobrar dinheiro, né? Porque a pessoa ganha bem, mas gasta bem também. E você vai descobrir, às vezes, só na economia tributária ela já arruma a sobra que ela precisa para juntar dinheiro. Para fazer a aposentadoria dela só na economia tributária. Só na economia tributária. Eu trabalhei 20 anos como fiscal da Receita, da estadual. Então, eu sei que é muito complexo. Uau, 20 anos. 21. Meu Deus, Patrícia. Eu sei que é complexo. Que interessante. É interessante, foi uma matéria, inclusive, do blog no Terra, no portal Terra, Elas que Lucrem. E foi um tema até de capa, foi capa do Terra, foi uma matéria que foi bem aceita, em que as pessoas se surpreendem, falam assim, a título ela deixou de trabalhar na estabilidade para seguir um sonho, mas... Olha, que bacana. A história é muito legal, mas é um assunto que eu, por trabalhar tantos anos, eu sei quão complexo é o sistema tributário no Brasil, e eu sei o quanto os contadores são conservadores, porque existe um limite entre você sonegar e um limite entre você estar na lei, mas pagar menos. Sim. Só que isso dá trabalho, isso requer conhecimento, requer tempo. Sim. Então, buscar uma assessoria financeira também inclui isso, né? Inclui... Sim. Se você economiza de pagamento de impostos, você guarda para sua aposentadoria, você faz a sua previdência. Sim. Pessoal. Sabe o que é legal esse tema? Porque, assim, quando a gente fala planejamento e tudo mais, a maioria das pessoas pensa o quê? Ela pensa só em orçamento, né? Receita, despesa, ou seja, organização financeira. E algumas pessoas também pensam em investimentos. E fica nessas duas áreas. Quando, na verdade, existe um todo que tem que ser analisado, que também vão impactar essas áreas, né? Que é a parte tributária, que é a parte de herança, a parte que eu chamo de sucessão, né? Parte de herança, né? Parte de regimes de casamento, divórcio, as coisas todas, né? Que é a parte de seguros, muito importante,
a parte de riscos, né, seguros, etc. Então, assim, tem várias áreas que contemplam um planejamento financeiro, né? E às vezes a pessoa fica só nessa de organização financeira, investimentos. Quando ela esquece da área tributária, por exemplo. E é uma fonte de escape de dinheiro que você poderia estar economizando. Sim. E guardando para você. Sim, perfeito. Né? Eu acho que, assim, é que o tema finanças, eu acho que é um tema complexo. Eu já me convenci. Né? Sempre que eu vejo uma propaganda de um banco ou de uma empresa de investimentos, olha, invista, é fácil, a partir de R$100, tal. É ok, eu acho que é o marketing, né? Tem que atrair as pessoas para investir, mas eu acho que fica muito simplista, porque ninguém vai resolver a sua vida financeira com R$100 de investimento. Mas isso causa, às vezes, na pessoa essa simplicidade. Falar, vamos... Outro dia, uma pessoa... Assim, graças a Deus, a gente recebe bastante indicação, né? E uma pessoa me foi indicada, enfim, a gente estava conversando no WhatsApp, e aí a gente marcou uma reunião, a pessoa trabalha na área de TI, então vira e mexe ela é chamada para, enfim, não conseguiu participar. Aí o dia que a gente já marcou também não deu, porque eu tive agenda. Enfim, a gente está nessa. Aí ele resolveu mandar tudo que ele tinha de informação pelo WhatsApp. Ah, Rodrigo, eu invisto assim, ó, mas um monte de linha, um monte de coisa. Aí eu olhei assim, ele falou, o que eu faço? Eu falei, olha, cara, para eu poder te falar, eu preciso entender outras coisas do seu contexto. Porque hoje tem tanta informação que às vezes a pessoa acha que é simples. Fala, olha, eu quero uma resposta rápida para a minha questão financeira. Mas não é. Para a gente conseguir, muitas vezes, solucionar e dar um direcionamento financeiro adequado, maduro, coerente, que respeita o momento daquela pessoa, né? Tem que ter uma análise mais ampla que vai passar por todas essas áreas que eu falei há pouco. Impostos, organização financeira, riscos, etc. Seguro. O caminho é por aí, né? E aí a pessoa se convenceu. Eu expliquei para ela, falei, olha, eu preciso entender A, B, C e D. Você tem essas respostas? Ah, não tenho ainda. Eu falei, então vamos, tá difícil, mas vamos marcar. Eu consegui marcar um outro papo com ele, né? Então é isso, a gente tem que entender, né? Igual, né, por exemplo, você tem lá a OptiDoc. Hoje em dia tem bastante gente falando, olha, vamos dividir a sala, vamos dividir custo, né? Às vezes a pessoa fala, mas é simples, é só quanto que é o custo? O custo é 5.000, 2.500 para cada um, vamos trabalhar. Não é assim. Depois que... Não é assim, né? Porque aí, né, você mesmo consegue fazer as perguntas até, tá, mas e como é que fica a recepção? E o dia que a funcionária faltar? E limpeza de banheiro? E o equipamento que precisa da manutenção? Quer dizer, quantas outras variáveis? Não é só dividir aquilo. E também a gente tem que lembrar que dividir é um casamento, né? Então, sim, você tem que ter uma sintonia com o seu sócio. Engraçado que eu recebi, conversando com outra pessoa, uma pessoa que chegou na OptiDoc, ela tinha uma parceria, estava indo tudo muito bem, economicamente muito bom, só que ela estava num grau de irritação com o sócio, mas num grau que ela falou, Patrícia, a coisa que mais me irritava no mundo era estragar meu dia e eu chegar e ver a cuspideira suja. Aquilo me irritava de um tanto, que estava me tirando saúde. Ela falou, isso não estava valendo a pena para mim. Então, foi aí que ela desfez a sociedade, porque aquilo vai tomando, às vezes, uma coisinha pequenininha, ela vai tomando um tamanho tão grande, somando várias coisas pequenininhas, que geram desgaste na amizade, geram um desgaste emocional muito grande. E quando você trabalha num espaço como da OptiDoc, é mais uma profissionalização da divisão de custos. Tudo bem, você vai continuar dividindo custos, você vai continuar diminuindo o seu custo fixo, só que de uma maneira profissional. Se quebrar um equipamento, a OptiDoc ela tem toda a estrutura e tá na conta ela substituir esse equipamento. Quando você divide com um colega, você fala, olha, eu não usei esse equipamento. Eu falo, mas ontem estava funcionando, desculpa, gente. Mas eu nem uso esse equipamento, mas estava funcionando, agora quebrou, como é que faz? Aí você começa a gerar um desgaste, não existe um profissionalismo quando você divide um consultório com um amigo. É isso que gera um desgaste. Para quê? Nada justifica ter esse desgaste, né? Sim.
Agora, então, a gente está chegando nos momentos finais da nossa conversa. Uhum. Eu sei que a gente tem assunto para mais de metro, porque o mercado financeiro... Sim. A gente já, um pouco que a gente conversou agora, nessa horinha, a gente descobriu o quanto de informações que a pessoa tem que ter para gerir a sua carreira. Então, você imagina incluir nessa gestão de carreira, ter que gerir consultório também, que são outras horas que você vai ter que desperdiçar, tanto do seu lado pessoal, quanto do seu lado para atender mesmo o paciente. Então, a proposta da OptiDoc sempre foi isso, a gente quer que você tenha tempo para gerir sua carreira, deixa que o consultório a gente faz a gestão. Exato. E agora fala um pouquinho da sua empresa e como você pode ajudar esses médicos, dentistas. Claro. Bom, né, como você abriu, falou a Prime Planner, né, é uma empresa de planejamento financeiro e patrimonial, né? Eu sou o fundador, né, sou o CEO, a gente tem lá uma equipe. Né, eu estou no mercado já apesar de jovem, né, comecei muito cedo, então desde 97 eu estou no mercado financeiro e desde 2009 atendendo pessoas físicas, né? Então o nosso foco é a pessoa física, é o profissional, como que ele se aposenta, como que ele investe, o que ele constrói para a vida dele, como que ele cuida da família financeiramente falando, né? É a pessoa física. A gente entra apenas na pessoa jurídica quando a gente precisa ajudar a arrumar a jurídica para a física ficar melhor, né? Às vezes o profissional está com o consultório lá desorganizado, a gente ajuda a organizar o consultório para poder mostrar como que ele vai ter a retirada dele, né? Como sócio do consultório ali da empresa, né? A gente já está nessa faz tempo, então resumindo, a gente cuida de toda a vida financeira, né? Aí dos profissionais, principalmente profissionais de saúde, né? Que diria que é o maior público que a gente atende hoje, né, são os profissionais de saúde. A gente cuida de 6 áreas. Então, resumidamente, é a organização financeira, que é as receitas e despesas, né? Como é que a gente organiza a receita, organiza a despesa, vê se tem sobra, né, para poder direcionar essa sobra, ver se tem falta, como é que a gente vai suprir essa falta, né? Como é que a gente vai, sanear essa parte. A gente vê também na organização financeira toda a parte de patrimônio e dívida. Então, é tudo aquilo que a pessoa já tem, né, imóvel, dinheiro aplicado, carro, enfim, ativos que ela construiu, né, e dívidas, se ela tem financiamento, se ela tem empréstimos. Então, a gente organiza esse item, esse é um bloco da análise, né? Outro bloco é a parte de investimentos, que a gente chama de gestão de ativos. Então, se a pessoa tem dinheiro aplicado no mercado financeiro, a gente ajuda a analisar. Se a pessoa tem imóveis como investimento, a gente ajuda a analisar. Se a pessoa tem outros tipos de negócio investido, a gente ajuda a analisar e ver se estes investimentos vão fazer com que a pessoa chegue onde ela precisa, ou se ela vai só perder dinheiro com isso. Uma outra área importantíssima é a parte de riscos, né? A gente acabou falando pouco, mas riscos eu diria que é uma das áreas fundamentais do profissional de saúde. Por quê? Porque ele é um profissional autônomo. Ele é o gerador de receita. Então, às vezes você vou dar um exemplo, pega um cirurgião, né? O cirurgião tem lá a questão da pinça, muito importante ele ter o poder da pinça para fazer as cirurgias. E aí acontece lá um desastre, sofreu um acidente de carro, quebrou a mão de uma forma que o poder da pinça foi prejudicado. Ele já não vai conseguir mais fazer cirurgia da forma como ele faria. Talvez ele tenha que sair dessa área de atuação. Ele vai conseguir fazer outras coisas, mas aquele negócio de cirurgia ele não consegue mais. Então ele precisaria cobrir esse tipo de risco, por exemplo. Então ele tem que escolher certo, saber escolher o plano de saúde, o seguro que cubra essa especificidade do trabalho dele. Sim. Isso merece até um assunto só dele, né? Um bate-papo só de seguro, porque é bastante complexo. Merece, Patrícia. Eu encontro muita gente que tem seguro porque se preocupa, mas quando eu vou olhar os detalhes do seguro, ele não está protegendo as áreas de risco da pessoa totalmente. Tem várias áreas em aberto. É comum, tá? Então, primeiro a gente analisa as áreas que são expostas para depois pensar em procurar um produto para poder investir. Legal. Né? Aí tem o planejamento tributário, que a gente comentou um pouco hoje, né? Que é como é que a gente consegue economizar impostos estando 100% dentro da lei. Dá para fazer isso, como você disse, tem que estudar, tem que planejar, mas tem vários caminhos legais, né, para a gente poder executar. Tem a parte de sucessão, que é tudo que envolve transmissão de patrimônio, seja essa transmissão voluntária ou obrigatória.
Eu estou falando de herança, estou falando de divórcio, casamento, né? Toda essa troca de patrimônio, a gente fala em sucessão, porque tem troca que você decide trocar. Você fala, não, eu vou transmitir meu patrimônio. Por exemplo, quando você casa, regime de casamento, então, comunhão parcial de bens. Então, daqui para frente, tudo que nós construímos, a gente decidiu trocar patrimônio, né? Aí, quando divorcia, fala, não, mas isso é meu, e isso é de fulano, e isso é de ciclano. Não importa, é metade para cada um, porque vocês decidiram comunicar patrimônio, né? Enfim. E a outra área, que eu acho que é um pouco de tudo, mas a gente faz um projeto específico para isso, é a aposentadoria. Porque a aposentadoria tem, quando que a pessoa quer se aposentar, quando eu falo aposentar, não é parar de trabalhar, mas é viver da renda, viver de renda. Ter parte ou toda a sua despesa paga por investimentos e você trabalha como opção. Então, o padrão de vida que quer ter na aposentadoria, ou seja, quanto quer ter de renda, quanto tempo tem para isso, quais são as fontes de renda que vão precisar ser construídas lá na frente para isso, qual que é o caminho que você vai escolher. Então, tem algumas variáveis. Então, a aposentadoria é como se fosse um projeto dentro do projeto de planejamento financeiro. Então, são essas 6 áreas, assim, resumidamente, que a gente analisa. Então, a gente faz um projeto para fazer um diagnóstico e depois faz um plano de ação e acompanha isso, né, ao longo aí dos anos, tá? A gente já faz isso faz tempo, né, como eu comentei, e se alguém tiver interesse e quiser aí nos procurar, eu poderia deixar os contatos da empresa, mas acho que eu vou deixar o meu, Sim. Que eu vou fazer até uma oferta aqui para quem escutou esse nosso áudio até o fim. Eu vou fazer aqui um negócio diferente, né? Então, o meu e-mail é o rodrigo.braga@primeplanner.com.br, né? É Prime, planner com 2 N's, de navio.com.br. O nosso Instagram é @prime.planner, com 2 N's. A gente está lá no Instagram também. E vou dar aqui o WhatsApp direto, é 11 99696 0621. Com esses contatos, quem escutou o áudio até o fim, quiser uma conversa, o que a gente pode fazer? A gente fez um curso na OptiDoc faz um tempo, e eu lembro de ter dado para quem estava no curso, eu fiz um desconto de 10% em cima dos nossos planos. E por que não tem como eu falar de preço aqui? Porque os planos, eles são personalizados. Eu preciso entender o contexto da família, contexto de renda, para poder encaixar o plano dentro do contexto. Eles são feitos conforme a complexidade e a renda de cada um. Todos eles cabem na renda 100%, os planos são feitos para se pagar, né? O cliente paga que nem percebe. E eu dei um desconto na época de 10%. Agora, quem escutou esse áudio até este momento, mas precisa comentar disso na hora de chamar lá ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou no Instagram, tem que comentar, né? Senão a gente não vai abrir essa exceção, né? Eu vou dobrar o desconto. Então, a pessoa vai ter um desconto de 20% sobre qualquer plano que ela escolher. Bacana. E ela só comenta, olha, eu escutei o áudio da OptiDoc, né, o podcast, e estou interessada em conhecer o serviço, né? E aí ela comenta isso. Se ela optar por contratar, ela vai ter 20% de desconto no serviço de planejamento financeiro e patrimonial. Bacana, a gente vai deixar os seus dados também na descrição para facilitar, para quem não conseguiu anotar, a gente vai deixar lá. Maravilha. Mas muito obrigada mesmo por estar com a gente de novo, a gente sempre aprende conversando com você, então eu sei que o assunto é extenso, é chato, sim, mas a gente tem que encarar e você faz ele parecer mais leve do que ele é. Então, muito obrigada mesmo. Que bom. E a gente vai, então, foi mais um Doc On, que é o que a gente faz, esses podcasts com informações para os nossos médicos e dentistas lá da OptiDoc e outros que ainda não são, mas um dia vão ser. Com certeza. Muito obrigada, e então até a próxima, então. Legal, Patrícia, sucesso aí para vocês, abração, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.